dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Hoje vamos discutir casos de dois setores diferentes da disciplina, o grupo de tumor e o grupo de coluna. Vamos iniciar então com o grupo de coluna, com o Dr. Eduardo Yunes, que irá apresentar a primeira parte da reunião. Dr. Eduardo, por favor, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos neuronautas. Acho que é melhor apagar a luz aí, né? Então vou falar sobre classificação em fraturas toracolombares. O objetivo principal é mostrar a nova classificação da OSPINE. Então, historicamente, né, as fraturas elas se dividem nas fraturas menores e fraturas maiores. As menores são aquelas que não têm significado clínico, que não necessitam um tratamento além do sintomático. E as fraturas maiores foram, ao longo das décadas, aí, sofrendo evolução na sua classificação para tentar predizer a melhor conduta. Esse autor, em 1970, ele que introduz o termo de complexo ligamentar posterior, que é um termo hoje ainda bastante relevante para a decisão de condutas, principalmente porque a gente sabe que o complexo ligamentar posterior é o principal responsável pela estabilização da coluna. Isso aqui não está passando. Dennis, né, tem a classificação clássica de Dennis, em que ele divide a coluna em três partes, né? A metade do corpo, a metade anterior do corpo, do disco e ligamento longitudinal anterior, seria a primeira coluna. A segunda coluna, a metade posterior do corpo, metade posterior do disco. E a terceira coluna, a parte do arco neural, do arco posterior, junto com os ligamentos posteriores. E Dennis começa, então, a sugerir, né, com a teoria das três colunas, baseado nisso, a forma de se tomar conduta, cirúrgica ou não. Então, quando o paciente apresentava lesão de 2 ou 3 colunas, ele classificava como uma instabilidade mecânica e dizia que o caso necessitava de uma cirurgia por instabilidade. Uma instabilidade de segundo grau, quando o paciente apresentava um déficit neurológico, e de terceiro grau, quando o paciente tinha lesão de 2 ou 3 colunas, mais o déficit neurológico. Então, a partir daqui, a gente começa a raciocinar em operar as fraturas por déficit ou instabilidade. Esse autor McAfee, em 83, ele começa a descrever os mecanismos de fratura que a gente usa atualmente, né, de compressão, distração e translação. E, a partir de então, né, os mecanismos de distração e translação, até hoje, né, são muito utilizados como critérios de instabilidade e necessidade de cirurgia. Essa classificação do McCormick, Alan Sharing, ele começa a descrever um sistema de pontuação e, baseado no sistema de pontuação, a definir condutas. Então, um novo conceito que entra na decisão. Até que a gente chega na classificação de Maggio, né, que a gente conhece como a primeira classificação aí que a gente usava até recentemente da AO, em que a gente divide as fraturas pelo mecanismo de trauma em tipo A, B e C. A tipo A são as fraturas com mecanismo de compressão, a tipo B em mecanismo de distração, e a de tipo C quando tem força translacional, torsional sobre a fratura. Esse é o mecanismo principal. Então aqui eu não vou entrar em detalhe, porque a gente está usando atualmente essa classificação nova que eu vou mostrar. Mas basicamente o que mudou, né, que é uma classificação essa aqui conhecida por todos nós, é que não tem mais a B3 virou uma C, que foi incorporada nos outros subtipos que eu vou mostrar adiante. Então essa é a nova classificação, que é recomendada atualmente para ser usada, a nova AO para fratura toracolombar, pode passar. Então o que tem de diferente? A fratura A, o que mudou foi uma subdivisão da explosão. Então a A1 continua sendo uma impactação simples dos platôs. A tipo 2 continua sendo o split, né, ou a separação dos corpos, seja no plano sagital ou coronal, em 2 fragmentos. A fratura do tipo 3, que era o burst, a explosão, que se caracteriza pela comunicação dos fragmentos e retropulsão, ela foi dividida em incompleta, que é a A3, quando a gente tem envolvimento só de um platô e uma parte da medular,
e A4 quando a gente tem uma comunição completa do corpo vertebral. Então, essa aqui é uma novidade da classificação, que é a inclusão da burst em A3 e A4. A tipo B, ela mudou um pouquinho, porque aquela B3, antigamente, ela incluía uma possível translação do corpo. E realmente isso dava muita confusão em separar aquela B3 com a fratura tipo C. Então a B, o que diferencia a B da C, é o que a gente vai chamar aqui de complexo ligamentar anterior. Então, se o paciente tem ainda a estabilidade aqui do complexo dos ligamentos longitudinais anteriores, posteriores, ou disco, né, se isso aqui não está com uma descontinuidade, a gente vai chamar ela de B. Diferente da C, que é o que caracteriza a gente ter uma lesão aqui do complexo ligamentar anterior. Então a B seria isoladamente uma lesão dos ligamentos posteriores. Então a B1 é uma B óssea, quando a gente tem uma ruptura aqui dos elementos posteriores pela parte óssea, e a B2 pela parte ligamentar. E a C, então, quando a gente observa que a porção anterior está desconectada aqui. Ela tem uma instabilidade da porção anterior, ela é uma C. Então, seja pelo disco, essa morfologia aqui, né, lembra nosso teardrop cervical. Ela pode ter também, num primeiro momento, é só a instabilidade da porção anterior. Então, a gente identifica isso aqui, classifica como uma C, mas a parte ligamentar está íntegra, isso é uma C1. Então, como a parte posterior ainda não está instável, ela não permite nem uma translação e nem uma separação da vértebra. Já a C2, a gente tem elementos de lesão na banda posterior também. Então, além de separar a porção anterior, ela torce. Então, você vê algum desalinhamento no plano sagital ou no plano coronal. E a tipo C, a gente tem uma completa separação da parte superior da parte inferior da coluna na região do trauma. Então, é uma separação completa da vértebra. Então, esse é o novo algoritmo, né? Então, a gente olha a parte... agora, a gente olha primeiro a parte anterior. Se existe vamos começar aqui na C1, uma lesão desse, vamos chamar de complexo ligamentar anterior, se isso aqui está rompido, está solto, né? Separado, isso é uma C. Você vê os elementos posteriores, está íntegro, é uma C1, foi só uma hiperextensão. Se a gente tem, além da lesão do complexo anterior, algum grau de lesão já do complexo posterior, mas ainda não o suficiente para separar a vértebra, vai permitir com que a vértebra faça um movimento de translação ou de listese, ou lístese lateral ou anterior, ou mesmo movimento rotacional. Isso caracteriza a fratura do tipo C2. E quando tem uma ruptura grave da porção posterior, isso vai fazer com que a parte cranial e caudal se separe. Então, a separação é a C3, que é o mecanismo mais grave, é uma instabilidade completa de toda a coluna. Se a porção anterior não tem uma lesão ligamentar que cause essa instabilidade grave, a gente chama isso de uma... Aí pode ser uma B ou pode ser uma A. A gente olha o quê? O ligamento posterior. Se o ligamento posterior está rompido, você tem lesão do complexo ligamentar posterior, difere a B da A. Então, a B, a gente tem a porção posterior lesada. Se é pela parte óssea, como está demonstrado aqui, é uma B1. Se é é uma B2. Desculpa, a B1 mesmo. A B2 é quando é pela parte ligamentar. Então, a B se caracteriza pela lesão posterior, óssea B1, ligamentar B2. E a A está muito semelhante do que era, né? A diferença é que a gente tem agora o burst incompleto, que agora é a A3, e o burst completo, que é a A4. A gente continua em paralelo à classificação morfológica do mecanismo de trauma, associando o score TELIX para ajudar na decisão da conduta. Então, a gente pontua a compressão 1 ponto,
Quando tem translação e rotação, 3. O burst ganha mais um ponto, então fica 2. E a distração, 4. Lembrando que a gente pontua sempre um mecanismo de maior gravidade. Então, por exemplo, uma C2 ela tem a translação e a distração. Então, a gente pontua o que é maior que a distração. O complexo ligamentar posterior. Então, voltando aqui, a gente pode ter, por exemplo, uma C com complexo ligamentar completamente íntegro. E ele ganhar e ele receber 0 na classificação do ligamento pelo score Tillich. Não está voltando aqui. Ou já para uma C2 a gente começa a ter, você pode ter um ligamento suspeito ou até roto. Então são classificações diferentes. E a C3 sempre vai ter uma lesão óbvia do ligamento posterior, assim como as Bs. Para frente de novo. Aí. Então, o ligamento intacto ganha 0, aquele nitidamente lesado ganha 3, e aquele quando a gente tem aquele edema no STIR, mas não tem uma desconexão óbvia da parte ligamentar, a gente coloca como suspeito indeterminado e pontua 2. E o status neurológico, pacientes com lesões incompletas vão ganhar 3, lesões com lesão completa 2 e intacto 0. Por que a incompleta pontua mais? Porque a gente tem um compromisso maior em descomprimir um paciente desse, ele tem que pontuar mais, ele é mais cirúrgico do que um paciente que está totalmente lesado, que a maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue recuperá-lo. Então, o score Tillich sugere conduta cirúrgica quando pontua acima de 5, um tratamento clínico 3 ou menos, e 4 fica aquele quadro que tanto o tratamento clínico quanto cirúrgico pode ser empregado, e você pode lançar mão de outros artifícios aí, como o grau de acunhamento do corpo, idade do paciente, tipo de atividade, enfim, para definir qual a melhor conduta. O Tillich ele é importante também porque ele nos orienta a melhor via de abordagem. Então, de uma maneira geral, se o paciente tem lesão do complexo ligamentar posterior, esse paciente tem uma fratura instável. Se ele tem uma fratura instável, ele merece uma estabilização por via posterior, que é a via estabilizadora. Se ele apresenta um déficit neurológico e você se propõe a descomprimir essa compressão, porque ele, por exemplo, tem um déficit incompleto, ou mesmo déficit completo agudo, então, se a compressão ela vem da porção anterior da coluna, né, como um fragmento ósseo, o mesmo fragmento de disco, você, para conseguir uma boa descompressão, você precisa mexer na coluna anterior. Não necessariamente você precisa fazer uma via anterior, você precisa mexer na coluna anterior. Isso pode ser feito por via posterior, por exemplo, na região torácica, por uma costotransversectomia. Ou mesmo pela região lombar, por um acesso posterior, você consegue também ressecar o corpo. Então, a gente não pode confundir coluna com via. Tá? E agora, se é um déficit causado, às vezes, só por um desalinhamento do canal, às vezes a via posterior consegue recalibrar esse canal, e não havendo nenhum fragmento, você consegue fazer uma descompressão indireta. Então, ele ajuda a nortear a conduta cirúrgica também. Aqui só para diferenciar, né? Isso aqui é uma via, a gente mexeu na coluna anterior por uma via posterior. Então é um single stage, a gente faz tudo por via posterior, mas mexe nas duas colunas. Aqui uma costotransversectomia, isso aqui é uma foto intermediária, você vê que o cage aqui está errado, né? A gente ainda não tirou o disco aqui. Então, na verdade, depois a gente colocou um cage maior, que tem que pegar esse platô. Mas aqui mostrando uma costotransversectomia, então a gente também consegue abordar a coluna anterior por via posterior. E aqui é uma abordagem das duas colunas, porém por via combinada. Então foi feito aqui uma toracotomia, abordagem da remoção dos corpos por via anterior e depois uma complementação por via posterior. Então, aqui o conceito é o mesmo, só é uma questão técnica, depende do cirurgião, do que ele dispõe
de recurso para fazer a cirurgia. Para graduar o déficit neurológico, a gente prefere no serviço usar o score ASIA. Então, o paciente que é um ASIA A é aquele plégico que não tem sensibilidade nenhuma, abaixo do nível da lesão. O ASIA B é o plégico que tem algum grau de sensibilidade, ou preservação dos esfíncteres, da preservação sacral. O C é aquele parético grave, que tem abaixo do nível da lesão a maioria da musculatura com força menor do que 3. O ASIA D, um paciente que tem abaixo do nível da lesão maioria dos músculos com força maior do que 3, então é um parético leve. E o ASIA E é um paciente intacto neurologicamente. Então, só lembrando aí mais para os residentes, o que diferencia o ASIA do Frenkel, a classificação é bem semelhante, é a preservação sacral. Então, é importantíssimo no trauma a gente sempre checar se o paciente está com esfíncter hipotônico, se tem ver reflexo bulbo cavernoso, até para ver se o paciente não está em choque medular, né, motricidade de artrelhos e região de sensibilidade de períneo. Estou aqui só mostrando uns casos aqui ilustrativos, né? Então, aqui mostrando uma fratura de L1, a gente tem uma impactação simples, né? Então a gente não tem uma descontinuidade daquele complexo ligamentar anterior, então não é uma fratura C, não tem lesão posterior, então também não é uma B, então é uma fratura tipo A. A gente tem uma explosão envolvendo o platô medular, então seria uma fratura do tipo A3. Então, quando a gente coloca no score TLIX, a explosão pontua 2, porém o paciente tem um déficit parcial. Então, pelo déficit incompleto, ele ganharia 3. Então, assim que a gente utiliza essas classificações. Então, paciente com fratura L1, A3, um ASIA D, um TLIX 5, pelo TLIX, conduta cirúrgica, principalmente por causa do déficit, né? Não tem uma indicação de instabilidade clara aqui para você operar. Se não tivesse déficit, o score seria menor, você não operaria. Então, se nosso intuito é a descompressão neurológica, uma das opções, né? A gente da coluna, às vezes a gente é muito criticado porque fala, um faz de um jeito, outro faz do outro. Na verdade, o princípio do tratamento tem que ser seguido. A forma de fazer vai depender muito do cirurgião e principalmente dos recursos que ele vai dispor no momento do trauma. Então, essa fratura pode ser feita de várias maneiras. Eu vou mostrar aqui exemplos, técnicas diferentes para se fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu optei por fazer uma lombotomia, porque eu tinha sistema para isso. Então, esse aqui é um Casper lombar. A gente consegue fazer a corpectomia, né? Descomprimir o saco dural totalmente pela via anterior, colocar um mesh de corpo, fazer a compressão com o Casper e depois estabilizar com uma placa lateral. Aqui um caso muito semelhante, em que a gente fez a mesma coisa, só que a gente não tinha sistema de fixação lateral com placa. Então a gente faz uma via posterior para estabilizar o queijo como a placa fez. Então, na verdade, o tratamento é igual, só foi feito de uma forma diferente. Só chamando a atenção, isso aqui é uma técnica que a gente faz uma fixação curta do pedículo, e mecanicamente ela é equivalente a você fixar 2 para cima e 2 para baixo. Então, a gente prefere fazer isso aqui para poupar segmento de artrodese aqui. Então, para o paciente, isso é melhor do que fazer uma fixação 2 para cima e 2 para baixo. Aqui uma terceira forma de tratar a mesma fratura. Se a gente dispõe de um sistema chance, um sistema que a gente consegue fazer refazer a lordose segmentar, com o princípio da ligamentaxia, a gente consegue empurrar esse fragmento de volta e descomprimir de forma indireta o canal. Também vai fazer uma descompressão da coluna anterior, no caso de uma forma indireta. Também o resultado é semelhante. Pode passar? Atualmente a gente consegue fazer algumas dessas fraturas tipo A3 por via percutânea, a gente consegue fazer uma estabilização, isso já é aceito, principalmente naqueles pacientes politraumatizados, tem uma condição clínica ruim, ou aqueles pacientes que você fica um pouquinho na dúvida, que eu vou mostrar adiante,
se esse paciente vai usar um colete, se ele não é um trabalhador braçal que não vai cifotizar depois, você pode fazer uma estabilização por via posterior, esperar aquilo consolidar, você melhora o ângulo ali da cifose da fratura, aquilo consolida, e depois você pode até retirar o sistema de fixação, que é o mais indicado. Pode passar. Então, esse é um paciente que chegou em dezembro de 2010, com uma fratura interpretada como A3. A gente vê aqui uma suspeita de ligamento, então é aquele caso que a gente fica na dúvida do que fazer. E foi optado por um tratamento conservador. Esse paciente se cifotizou rápido, em 10 meses, evoluiu para uma deformidade, dor e começou a apresentar um quadro de paraparesia crural. Provavelmente, isso já era uma fratura B. Dificilmente uma fratura A evolui desse jeito, mas esse é aquele caso que ainda deixa dúvida da melhor conduta. Talvez aqui uma fixação daquela que eu mostrei percutânea pudesse ter realinhado isso aqui e ter consolidado e não ter evoluído para um quadro mais complexo que necessitou aqui uma costrangesectomia, uma cirurgia de um porte bem maior para recuperar isso. Deixa eu passar. Aqui já mostrando uma fratura do tipo C2. Então a gente vê que tem uma lesão dos elementos estabilizadores aqui da coluna anterior. Tem uma listese. Então ela é uma C. Como tem translação, ela não é uma C1 mais, ela já é uma C2. Porém, a parte posterior, embora tenha lesão, não caracteriza uma separação completa. Ela tem algum grau ainda de permanência aqui de ligamento que não permitiu uma separação. Então é uma fratura do tipo C2. Um paciente intacto do ponto de vista neurológico. Então qual que é o compromisso aqui? O compromisso é estabilizar para que o paciente não desenvolva um déficit, não fique com dor e tenha uma consolidação numa mecânica correta da coluna. Então, isso aqui também poderia ser feito por via anterior? Até poderia, mas como o paciente tem lesão também de coluna posterior, ele vai necessitar de uma estabilização posterior. O paciente jovem vai necessitar de uma estabilização posterior. Pseudartrose pequena, a gente fez uma estabilização com o osso, pseudartrose pequena, 2 para cima, 2 para baixo, e resolve bem esses casos ilíaco, 2 para cima, 2 para baixo, e resolve bem esses casos aqui. Aqui, outro paciente intacto, a gente vê uma lesão do complexo ligamentar anterior, então uma fratura tipo C, ele tem uma fratura por necessidade aqui da lâmina, isso aqui não necessariamente confere uma instabilidade grande, não fez nenhum mecanismo de torção, então a gente classifica ele como uma tipo C1. Também aqui, como não tinha déficit, optamos só por uma estabilização e artrodese por via posterior. Aqui mostrando o outro caso de fratura C, aqui olhando no primeiro momento parece uma explosão, só que a gente vê no plano coronal que tem torção, tem olístese lateral aqui, então isso aqui tem realmente uma lesão da porção anterior. A gente sempre precisa olhar o raio-x, a tomografia, né, em todos os planos. Se tiver ressonância ajuda mais ainda, mas a classificação ela pode ser feita só com raio-x e com a tomografia. Então nós classificamos como uma C2 por esse mecanismo torsional. Então uma fratura instável no paciente com déficit leve. Como ele tem um déficit leve e a gente julga que dá para recuperar bem isso fazendo uma descompressão anterior, aqui a gente optou por uma lombotomia, um acesso direto ao fragmento, reconstrução da coluna anterior por via anterior, seguido de uma estabilização posterior. Aqui eu reconstruí 2 para cima, 2 para baixo. Se fosse hoje, provavelmente eu reconstruiria com um parafuso curto no pedículo e pouparia um nível de artrodese. Pode passar. Aqui eu vou mostrar rapidamente uma casuística pessoal de 25 casos que eu acompanho aí há 3 anos já. Pode passar. Em que a gente usou a classificação EIJA, a classificação AO no caso antiga, que não tinha nova, e o SCORT-LIC. E a gente basicamente seguiu a orientação baseada no que a literatura diz de indicação cirúrgica. Pode passar. Então, 7 pacientes, a gente fez a abordagem das 2 colunas, né, coluna anterior e posterior. 5 deles
por via combinada e 2 deles por single stage por via posterior. Pode passar. Um paciente, a gente fez uma via anterior exclusiva, que é aquele caso que eu mostrei, paciente com uma explosão e com déficit. E os demais casos, a gente fez tudo por via posterior, com o intuito apenas de estabilização. Pode passar. A gente apresentou melhora neurológica ou permanência do quadro neurológico em todos os pacientes, não teve mortalidade. Tivemos 2 pacientes com infecção cirúrgica e 3 com infecções sistêmicas, pneumonia ou infecção de urina, e todos eles associados a um trauma mais grave, permanência prolongada no hospital, né, pacientes com déficit completo. Esses geralmente apresentam algumas intercorrências clínicas, isso tem mais a ver com a condição clínica do que propriamente com a técnica. Um paciente, a gente precisou reoperar por pseudartrose e soltura de implante, que era um paciente idoso com osteoporose, uma condição clínica ruim, a gente fez uma cirurgia um pouco menor e lá na frente isso falhou. E aquele paciente que eu mostrei, que inicialmente foi classificado como uma A3, com ligamento suspeito, que provavelmente era uma B1 e necessitou aquela reconstrução maior. Pode passar? Então, esse eu acho que é o algoritmo aqui que a gente tem seguido aqui no serviço, né? Agora a gente vai trocar a tabela, tem trocado aquela tabela antiga da O por essa nova. Então, só para frisar aqui, a gente vê a porção complexo ligamentar anterior para definir se ela é uma C, não havendo essa lesão, ou ela é B ou ela é A. Se olha o complexo ligamentar posterior, se está presente, ela é uma B, se não está presente, ela é uma A. A diferença é o burst, que agora tem o burst completo e o incompleto. E para avaliação neurológica, o EIJA e o Score-Telix, para ajudar a gente a definir a conduta e a via de acesso. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Uma pergunta, doutor Eduardo? Pois não, Vinícius? Microfone para o doutor Vinícius. Parabéns pela aula, Eduardo, bem expositiva, né? Esclareceu as mudanças da classificação AO. Sobre essa classificação, o artigo que você colocou de revisão, um dos autores é um grande amigo lá de Frankfurt. Atualmente ele está em Nuremberg, mas ele era de Frankfurt, o serviço que eu visitei em 2013. Então lá eles já utilizavam naquela época essa classificação, né? Que a gente sabe é que uma doença como essa que tem diversas classificações é porque há também diversas lacunas para ser respondidas e dúvidas, né, quando você tem o caso na mão. Essas dúvidas elas são realmente complexas. As classificações dão um direcionamento, mas ainda deixam na mão do cirurgião a definição realmente do que é melhor para o seu paciente. Basicamente, o que ele fazia lá é diferente do que alguns fazem, inclusive você prefere fazer a via posterior completa, né? Lá eles têm a opção por fazer sempre a via anterior e depois posterior. Isso é totalmente uma questão de escolha pessoal, de experiência, claro. E em alguns casos a gente tem fatores que não são colocados em conta nas classificações. Por exemplo, a osteoporose ou a osteopenia é importante. Então, para esses casos lá, existe um sistema que ainda no Brasil a gente não tem disponível, que é a colocação de parafusos, inclusive percutâneos, com injeção de cimento, e para estabilização de fraturas, mesmo tipo A, que a gente sabe que pode progredir num paciente com osteoporose. Então, mas é excelente a exposição das classificações dos casos. Pergunta para o Eduardo. Eduardo, isso vale para qualquer idade? Ou em criança nós temos que ter um comportamento um pouco diferente? Porque normalmente coloca isso classicamente e nós sabemos que na criança pequena o ligamento é diferente, a restabilização, a restauração do osso também é. O princípio tem que ser o mesmo, né? Você vai tratar uma criança pelos mesmos objetivos, se ela tiver um déficit ou instabilidade, né? Você tem que ter um pouco mais de cuidado em caso opte por fazer alguma artrodese, para fazê-la o mais restrita possível. Uhum. Isso mais ainda em criança, mas eu acho que isso tem que ser em adulto também. A gente tem que fazer artrodese que realmente seja necessário. Em criança, talvez um cuidado maior e, eventualmente, o que dá para fazer mais em criança, até porque a consolidação é mais rápida e
talvez o protótipo disso seja até a fratura de odontoide, é retirar o sistema de fixação depois da consolidação, em 6 meses. Né? Então, que a gente nunca faz, né? Vai deixando, a família não quer e acaba deixando mais para frente. Ok, Eduardo, muito obrigado. Parabéns ao grupo de coluna que está trazendo as coisas up to date, de novas classificações.